Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Como os que temos passado aí, espero que estejamos todos bem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 16. O título é Abacuque, Confiança e Esperança. O texto bíblico está lá no livro de Abacuque, capítulos 2 e 3. Leremos alguns versículos. E meu nome é Frederico Araújo e hoje eu serei o facilitador dessa lição aí com vocês, Antes de começarmos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Deus. Queremos mais uma vez Te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, em família cristã, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, um pouco mais de Ti. Ó Espírito Santo, venha sondar os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, venha falar ao profundo do nosso ser, Senhor, para que, Senhor, saiamos daqui cada dia mais edificados, transformados, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, Deus. Esta é a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para o texto bíblico. Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 4 e depois capítulo 3, versículos 17 a 19. Assim nos diz a palavra: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Essa é a nova versão internacional que nós lemos. Então, queridos, o objetivo da aula: situar a profecia de Abacuque em seu contexto histórico e analisar a importância da fé em tempos de dificuldades. Prosseguindo aí no texto da nossa revista, para início de tudo, às vezes as circunstâncias parecem tão ruins ao nosso redor que pensamos que nunca houve nada igual, mas na verdade a Bíblia mostra muitos tempos difíceis e muitas pessoas que creram mesmo em tempos de desesperança. É o caso de Abacuque. O questionamento fundamental no livro do profeta, porque isso tudo acontece, Deus não está vendo, Ele não responde a seu povo, continua sendo atual em muitas mentes e corações. Abacuque, porém, nos ensina o valor da franqueza e da fé em tempos difíceis. Fundamento bíblico. Abacuque vive um tempo muito conturbado em sua nação,
logo após a grande reforma do rei Josias, mais ou menos em 621 a.C., uma grande oportunidade de correção. Com a morte do rei, por volta de 609 a.C., o povo retrocede rapidamente e se perverte. Numa rápida leitura do livro, percebemos como toda a sociedade está corrompida. O mundo ao redor vive mudanças significativas com o início da ascensão do Império Babilônico sobre a Síria e o Egito. Abacuque é um escrito que representa provavelmente o período entre a queda de Nínive, em 612 a.C., e a queda de Jerusalém, em 586 a.C. O nome do profeta significa abraço. Isso nos possibilita entender em dois sentidos a experiência do próprio profeta com Deus. A primeira, considerando que ele estava desalentado e cheio de perguntas, e Deus o acolhe e responde, levando o profeta a uma jornada extraordinária, a uma profunda confiança expressa no final do livro, registrado em forma do cântico. Nós lemos lá em 3, 17 a 19, né? E o que é que seria o que incomodava Abacuque, né? Eu gostaria até de ler aqui a parte, é o que está no capítulo 1 lá, né? Que ele está reclamando com Deus, ele está vendo a situação lá da cidade dele, lá do bairro onde ele vive, o troço só está piorando. Então ele clama a Deus e fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então ele está questionando e ele está admirando, fala: só me mostra essas coisas, eu estou orando, estou intercedendo, em vez das coisas melhorar, o troço está piorando. Então ele fala: eu vou colocar, né, de vigia, vamos ver o que é que Deus tem para me responder, né? Continuando aí, a segunda possibilidade é pensar que o profeta é quem exerce o ministério, como que abraçando e acolhendo o povo que estava desalentado. Por causa do cântico final e a forma como é apresentado, algumas pesquisas afirmam que o profeta seria alguém envolvido nos serviços do templo. Abacuque parece mais um intercessor que leva a Deus a aflição do povo e as perguntas que lhe são próprias em tempo de crise, do que um profeta que traz mensagens de Deus para o povo. Seu escrito tem uma estrutura bem simples e fácil de ser vista, pois coincide com os capítulos, o que nem sempre acontece nos livros da Bíblia. Pode-se dividir o livro em 3 partes. Então, como até nós lemos aí, Abacuque está questionando porque as coisas só estão piorando, e ele está intercedendo e Deus não está agindo. Na primeira parte, vemos a sentença de um conteúdo duro, de confronto diante da realidade de corrupção, fraude e infidelidade. Versículos 3 e 4, de onde vem a pergunta para Deus: até quando? A resposta do Senhor é assustadora, está nos versículos 5 a 11 do capítulo 1. Deus diz que é Ele quem tem levantado a Babilônia para vir sobre Judá, ou seja, os babilônicos e seus exércitos não tomarão Judá simplesmente por serem uma potência militar extraordinária. Eles derrubarão Jerusalém porque Deus o está levantando para ser o chicote de disciplina sobre
o seu povo, né? Então, na realidade, Deus está falando para Abacuque porque ele vai disciplinar o povo. E interessante que a palavra de Deus fala lá em 1 Samuel, né? Que o povo, em relação à obediência. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Então, essa é a questão, a desobediência, né? E Deus, lá em Deuteronômio, muito antes, já tinha alertado o povo também a respeito do que faria. Fala assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidar em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E Deuteronômio 28, 49, 50 está lá: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Então, queridos, apesar de toda assim o espanto de Abacuque, Deus estava falando que, e como nós vimos aqui na palavra, Deus já estava falando: se vocês não me desobedecer, vai vir a disciplina e vai vir o castigo. Continuando, esta ideia é muito chocante até mesmo para o profeta, pois na teologia de Judá nesta época, Deus sempre protegeria Jerusalém e Judá, que são sua morada e seu povo. A ideia equivocada do que significava ser povo escolhido por Deus tornava as pessoas sem regras, sem limites e irresponsáveis em suas escolhas e ações, certas de que ambas não teriam consequências devido à proteção inerente à premissa de povo escolhido de Deus. Assim, abusavam e se distanciavam cada vez mais do que de fato se espera de um povo escolhido por Deus, isto é, que vive em santidade, como santo é o seu Deus que os escolheu, né? Hoje também, não só naquele tempo, hoje também nós vivemos assim, né? Muitas vezes a gente fala assim que Deus é pai, Deus não é padrasto, Deus não vai fazer isso, porque Deus é pai, Deus não é padrasto. Mas Deus, para a gente entender Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus. E Deus é bom e Deus também é severo. Continuando, na segunda parte, o capítulo 2, o profeta tem uma visão a ser anunciada e escrita em um grande painel, para que até quem passar correndo veja, ou seja, até quem não tem interesse de saber precisa ficar sabendo. Versículos de 2 a 4. Esta visão é o centro da mensagem do profeta e é influenciadora de uma teologia da graça e da esperança. Os reformistas tinham como essência da reforma a afirmação contida nesta visão: o justo viverá pela fé. É citado no Novo Testamento em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10:38. Prosseguindo, certamente o caos está estabelecido e muitas pessoas sofrem, inclusive as fiéis e justas. Porém, a fé lhes garantirá a salvação e a vida, ou seja, terá fim o sofrimento para quem permanece fiel. Em contrapartida, quem faz o mal e pratica a iniquidade
sofrerá o juízo e será quebrado. Lá, versículos 9 a 20 do capítulo 12. Né? E aqui, interessante, eu gostaria de ler para a gente aí, o que é fiel, confia em Deus, o que está lá em 1 Coríntios 10 a 13, que a palavra assim nos fala. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, queridos, às vezes é necessário a gente, como servo de Deus, a gente vai ter que passar por essas provações, mas a gente tem que crer que Deus está sempre conosco, que Ele vai estar sempre proverá o livramento, para que a gente possa suportar e passar aí por esses momentos aí de rios transbordando, passar pelo fogo, pelas águas, sabendo que o Senhor está conosco. No final, capítulo 3, um cântico mostra o entendimento da soberania de Deus impressionantemente diferente do que vemos no primeiro capítulo. Se lá se retrata choro, desespero e perplexidade, aqui vemos súplica no lugar do choro, a esperança no lugar do desespero e um cântico de conforto toma o lugar da perplexidade, que significa mudança. Que magnífica mudança e que extraordinária jornada do profeta Abacuque. Ele percebe que, ainda que as coisas estejam ruins e mesmo que venham a piorar, Deus é o sustento e a força. Ele é presente e torna-se o cântico, né? Então, aqui, como diz Abacuque, eu tinha no coração um versículo que a gente também deve trazer, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus, né? Não importa as circunstâncias exteriores, tudo está no controle do nosso Deus. Prosseguindo, palavra que ilumina a vida. Os problemas levantados pelo profeta são praticamente os mesmos que poderíamos levantar hoje. Vivemos em um tempo de muita confusão, extorsão, corrupção. Por isso, entender o profeta e sua mensagem para aplicar na vida é algo importante para nós, de forma específica, e para a igreja de forma geral. Primeiramente, podemos nos identificar como pessoas cheias de perguntas e dúvidas com respeito aos acontecimentos e à ação de Deus, que muitas vezes não conseguimos identificar em meio ao caos. Isso não é pecado e necessariamente não demonstra falta de fé. No entanto, precisamos estar preparados e preparadas para ouvir as respostas de Deus, que certamente não serão, em muitas ocasiões, aquelas que esperamos, né? Então, Abacuque mesmo, o questionamento dele falou, as coisas estão acontecendo e o Senhor não está fazendo nada, porque em vez de melhorar, está piorando. Mas Deus mostrou para ele que esta piora, quer dizer, já era o agir de Deus, né? Era Deus providenciando a disciplina do povo. Muitas vezes, como profeta, nos deixamos influenciar por uma teologia que não retrata a maneira de Deus agir, e nos chocamos com a resposta e agir do Senhor. Quantas vezes não nos confundimos e achamos, porque vivemos o tempo da graça, podemos nos isentar da obediência, quando na verdade não é este o ensinamento do Evangelho. Deus continua chamando seu povo à santidade e ao testemunho do seu poder diante das pessoas que não o conhecem. Prosseguindo, diante do advento da volta de Jesus e de seu mandato
mandado de evangelizar as nações e discipular os povos, precisamos nos revestir do amor de Cristo e da unção do Espírito Santo e nos levantar em santidade e serviço pelo reino de Deus. Isso aqui é o resumo, é aquilo que Jesus espera de nós, queridos. Gente, para fazer a obra do Evangelho, a gente precisa ter o amor de Cristo no nosso coração e da unção do Espírito Santo. Se a gente não tiver isso, fica difícil a gente fazer a obra, né? A gente tem que fazer a obra no poder e na unção do Espírito, não na nossa força. Segundo lugar, como o profeta Abacuque, ao recebermos a mensagem de Deus, seja por uma visão ou pelo mandato deixado por Cristo nos Evangelhos, precisamos fazer conhecida a mensagem de forma respeitosa, até mesmo para as pessoas que nada querem saber, que tendem a mostrar desprezo e desdém. O amor que Deus derramou sobre nós deve nos levar a abraçar todas as pessoas com solidariedade e amor. Não podemos, então, nos excusar com as desculpas normalmente usadas. Eu falo, mas as pessoas não querem. Eu convido, mas ninguém ouve. Eu tento mais. Assim como o profeta, precisamos interceder pelo povo, ser agentes facilitadores no processo de compreensão da vontade de Deus e de seus caminhos, com resposta positiva à sua vontade e convite à salvação. O que Deus espera não é somente falar, né? Como diz aí, a gente tem que caminhar uma milha a mais. Evangelizar não é fácil, precisa de tempo, amor e dedicação. Prosseguindo. Conclusão. Precisamos vivenciar uma experiência com Deus que nos leve a confiar no seu poder e governo, de tal maneira que a paz não seja roubada dos nossos corações. Resumindo, a gente primeiramente precisa ter essa experiência cheia do Espírito Santo. Então, diante de um mundo que chora por desespero, por causa das perplexidades aparentemente sem possibilidade de melhoras, devemos vivenciar a fé como um cântico de esperança que traz conforto e amparo, pois em Deus está a solução. Ele é a nossa salvação e a nossa força. Sim, só em Deus poderemos ter as respostas para este mundo corrompido em desgraça, caminhando a passos largos para a morte, né? Então, queridos, é somente em Deus que a gente, firmado na fé, a gente tem que estar confiante no que diz a palavra, porque se nós formos olhar as circunstâncias, a gente não vai suportar. Para refletir, vemos sinais de morte e de destruição em nosso dia a dia? Como podemos anunciar a esperança? Conta do pecado, né? O grande problema da humanidade é o pecado. Enquanto a gente não resolver a questão do pecado, que é só a salvação em Cristo Jesus, a humanidade vai ver sinais de morte e destruição todos os dias, né? Costumo falar aí, Deus já consegue mandar uma espaçonave, um foguete até Marte, mas a gente não consegue resolver uma questão de ciúme, né? É a conta do pecado.
E como podemos anunciar a esperança? Tem solução, né? Pecado gera morte, mas a graça gera salvação. Tem solução. E como podemos anunciar? Nós podemos anunciar, como diz, às vezes através só da nossa vivência. Às vezes nem precisamos falar nada, basta a gente viver, né? Caminhar em amor, procurar ajudar o nosso próximo, né? Nosso vizinho, aquele que necessita da nossa ajuda. Acho que é isso que nós, com a medida que nós caminhamos com o nosso próximo, a gente tem a oportunidade de anunciar a esperança que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Nós queremos Te louvar, Te bendizer, porque sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Te louvamos também, Pai, porque sabemos que tudo está sob o Teu controle, Senhor. Nem o cair de um fio de cabelo, Senhor, foge, Senhor, da Tua presciência, Senhor. E nós Te louvamos, que sabemos, Senhor, que apesar das circunstâncias, Senhor, Tu és um Deus que está no controle e que Tu nos amas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela palavra de conforto, de paz que Tu nos dá, Senhor, que no final, Senhor, haverá um novo céu e uma nova terra, Pai. Te agradecemos também, palavra, Senhor, que permite, Senhor, que mesmo quando nós erramos, que nós pecamos, Senhor, que Tu nos perdoas, que também, Senhor, Tu nos disciplina porque Tu nos ama e quer a nossa salvação, ó Deus. Por isso, ó Pai, peço, Senhor, Tu estejas mudando, Senhor, nossa maneira de ver, de olhar, Senhor, que não venhamos olhar as circunstâncias externas, mas possamos, Senhor, confiar, Senhor, no Teu amor, na Tua graça, na Tua palavra, Senhor, que é o nosso conforto, o nosso apoio, Jesus. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Queridos, leitura durante a semana. Em caso queira se aprofundar na Bíblia, aí temos esses textos, né? E mais adiante, aí a bibliografia para vocês aí também. Queira consultar. Você é nosso convidado, nós somos a Igreja Metodista de Taguatinga Norte, né? Nosso endereço aqui é na QNG 25, fica aqui entre o Tagua Center e o quartel da PM. Nosso culto, temos culto aos domingos, às 19 horas. Você é o nosso convidado. Faça a sua oferta e plante uma semente. Aí está a conta, nosso banco aí, caso queira ofertar, fique à vontade. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live ou vídeo. Aí você clica em inscrever ou ative aí as notificações. E agradeço aí a oportunidade, que Deus abençoe a todos, dê um bom domingo, uma boa semana. Fiquem com Deus. Amém. Mudou tudo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro numa noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, choro dura uma noite. Diga.